povo lindo! Tudo bem com vocês? Bom, eu queria falar uma coisa, eu nem ia gravar esse vídeo, na verdade. E eu resolvi falar porque eu acho que algumas coisas precisam ser ditas. E aí tá vindo à tona esse caso do médio João de Deus, que teria assediado, estuprado mais de 200 mulheres. Eu não tô aqui para botar em cash a seriedade dele, ele como profissional, ele enquanto espírita, ele enquanto pessoa, até porque eu não conheço, nem nada disso, até porque a justiça vai avaliar tudo, ver o que é verdade. É óbvio que mais de 200 mulheres falando alguma coisa desse tipo, alguma coisa deve haver, mas deixa a justiça, isso com a justiça. O que eu tô aqui pra falar é porque muita gente tem questionado nas redes sociais e tudo, por que essas mulheres não se pronunciaram antes, né? Por que não falaram antes, por que não reclamaram antes, por que não prestaram queixa antes. E eu queria dizer uma coisa a você. Eu acho que muitas vezes a gente julga sem saber das coisas. Eu, quando era pequena, vou contar um fato que eu nunca contei a ninguém. Só quem sabe desse fato, sabia desse fato era minha mãe e ela já faleceu, então foi com ela para o túmulo. Eu tinha em torno de uns 10 anos, nós morávamos em Poção e eu estudava na cidade de Pesqueira. Poção e Pesqueira são duas cidades do interior de Pernambuco, para você que não era aqui. E são cidades próximas. Sendo que você precisa contratar um carro, tem carros, né, que pegam os adolescentes, as crianças de Poção e levam para estudar em Pesqueira e traz de volta quando termina a aula. E eu ia, eu e meu irmão, nesses carros. Um belo dia, eu me lembro que a gente estava voltando já à noite, nós estudávamos à tarde, e o motorista deu carona a um cara. Esse cara sentou do meu lado. Durante a viagem, como ele é de uma cidade a outra, então passa por lugares mais escuros, né, ermos, no meio a pista que não tem ninguém, não tem nada, só carros indo e vindo. E durante eu senti alguma coisa mexendo na minha perna. E quando... Ai, me dá até um nervoso falar nisso. E eu senti aquela coisa mexendo e eu sabia que era ele que estava mexendo na minha perna, me alisando. E eu me lembro de quando eu olhei pro lado, que ele estava colado em mim aqui, quando eu olhei pro lado, ele sorriu pra mim. E eu, sabe, eu meio que dei aquele nervoso, mas deu aquela raiva. Eu sempre fui muito, de forma de braba, eu sempre fui muito bruta e não tenho medo mesmo das coisas. E eu puxei minha perna e eu encarei ele e ele sorriu pra mim, mas foi um sorriso, aquele sorriso que você, mulher, sabe o que eu tô falando. Aquele sorriso escroto, aquele sorriso sacana, aquele sorriso de se eu pudesse te pegar agora eu pegaria, aquele sorriso se eu pudesse estuprar agora eu estupraria, aquele sorriso que incomoda e que mexe com a gente, que a gente sabe que aquela pessoa quer fazer mal pra gente, se pudesse faria. Ali ele não ia fazer porque eu estava no carro com outras crianças, com outros adolescentes, tinha adultos, então ali ele não ia fazer, mas que ele queria fazer, ele queria. E essa imagem foi tão forte pra mim, essa situação que aconteceu, que eu não consigo lembrar do rosto dele, eu não lembro do rosto dele. E a figura dele pra mim não ficou com uma figura de um homem, ficou com uma figura de um monstro. Tanto é que eu não lembro dos olhos dele, essa parte aqui dos olhos dele, eu só me lembro do sorriso dele. Ele tem na verdade, eu nem acho que ele era assim. Eu acho que isso faz parte da questão lúdica minha de infância. Daquilo foi tão... me deu tanto medo, que eu acho que eu juntei a forma física que ele era com algo meio de terror e tal, e juntei, e formei essa figura. Eu só me lembro do dente dele meio troncho, a boca grande, ele sorria com a boca muito grande, e ele muito magro. Ele era branco. Então eu me lembro mais ou menos, mas eu não consigo me lembrar do rosto dele realmente. A figura que eu tenho dele quando eu penso nele é desse monstro. Isso ficou pra mim. Quando eu cheguei em casa, eu me lembro que depois de um tempo, eu me lembro que eu contei a minha mãe. E minha mãe disse assim pra mim: se ele pegar carona de novo no carro, me avise. Eu disse: tá certo. Eu lhe digo, mãe, me avise que eu vou, né, procurar saber quem é, tomar as providências e tal. E eu nunca mais vi essa criatura na minha vida. E eu nunca contei essa história pra ninguém. Eu tô contando aqui, agora todo mundo vai saber. Minha família e amigos, porque eu estou contando. Eu nunca contei, nunca quis falar sobre isso. E sempre cuidei das minhas filhas, sempre penso em relação a tudo
amigas e família e pessoas muito nesse cuidado, assim. Sempre tenho muito cuidado com minhas filhas nesse sentido, né? De não só estranhos, mas pessoas próximas que muitas vezes o assédio, o estupro vem de pessoas tão próximas que a gente nem imagina que aquilo vai haver. E de estranhos, né? Eu sempre criei minhas filhas com isso. Não vá com estranho, não saia com estranho e tal. Porque eu tinha medo disso. O que eu tô querendo dizer com isso? Imagina que você... E nunca contei ninguém. Quer dizer... E ele nem chegou a... Via de fato, a me estuprar ou algo assim. Imagina você, que você tá com problema na sua família, você tá com uma depressão, você tá com problema físico, uma doença, um câncer, você tá sofrendo questões familiares no seu casamento, e você vai desabafar com com seu líder religioso. Seja ele um padre, um pastor, um médium espírita, um pai de santo, independente da sua religião, depende do que for, o seu líder religioso. Imagina que você já vai fragilizada e você vai pensando que você quer que aquela pessoa te dê resolução do teu problema. Aquela pessoa te ouça, aquela pessoa te dê ombro, aquela pessoa te dê apoio, dê resolução do teu problema. E aí você chega lá e aquela pessoa te assedia, aquela pessoa te toca, aquela pessoa te estupra. Porque, segundo o relato, eu tô falando, né, botando no caso de João de Deus, teve vários crimes, na verdade, né, várias coisas. O que eu tô querendo dizer, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que você faria? Será que você ia ter coragem de botar a boca no mundo e denunciar e quebrar o pau mesmo? Ou você ia ficar justamente nessa questão que muitas ficaram de ele é um homem conhecido e ele fez isso comigo e ninguém vai acreditar em mim? Como muita gente não tá acreditando agora. Mas aí você, eu não quero que você responda essa pergunta racionalmente, como eu responderia. Ah, eu ia denunciava, quebrava o pau, matava ele, brigava e... Sabe, eu não quero que você responda dessa forma. Eu quero que você responda com emoção, com sentimento. Você, mulher, o que você faria? Você denunciaria, você ia conseguir, ou você ia travar, ia se sentir tão ameaçada, tão mal com aquilo, com aquela sensação, de não pode ter, não deveria, não poderia ter acontecido isso comigo. E você ia travar de uma forma que você não ia conseguir denunciar. E você ia viver com aquilo. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes, e a maioria das vezes eu acho, hoje em dia a coisa já tá melhorando, caminhando pra melhorar, no sentido das mulheres denunciarem, mas muitas vezes a gente sabe que violência doméstica, que casos de estupro, casos de assédio moral, assédio no trabalho, a gente sabe que as mulheres, antigamente, principalmente as mulheres de antigamente, tendiam a não denunciar, a não falar, parecia que o assunto não existia, parecia que era um assunto morto. E aí a minha pergunta é, bota a mão na consciência. Sabe, se você fosse uma mulher dessa, você denunciaria? Talvez não. Talvez você fizesse a mesma coisa. Por ele ser uma figura conhecida, uma figura pública, você calasse com medo de que os outros vão dizer que é mentira, não vão acreditar em mim. E aí, quando uma mulher dessa vê que uma denunciou, outra denunciou, e aí você cria coragem. Tipo, agora eu posso denunciar, porque também tem outras mulheres que passaram por isso, e aí as pessoas agora vão acreditar em mim. É nesse sentido que eu tô falando. Foi isso que me incomodou, eu acho, nos questionamentos das pessoas, que ninguém questionou se ele fez ou não fez, né? Ninguém tava por aí esculhambando ele, dizendo que ele não prestava. Não, ninguém fez isso. As pessoas se incomodaram, por que denunciou agora, não denunciou antes? Porque às vezes a gente julga muito sem saber o que tá dentro das pessoas e o que as pessoas estão passando. Pra gente saber o que as pessoas estão passando, a gente tem que passar pela mesma coisa. Ou ter sensibilidade o bastante pra tentar sentir ao máximo aquilo, tentar entender o lado. Você tem que olhar a coisa pelos dois ângulos, olhar por todos os lados. Você não pode olhar só pelo seu lado. Porque se toda vez eu for olhar pra sua vida, se baseando em mim, na minha vida, tudo que eu vivo, da minha experiência de vida, você sempre vai estar errado, você sempre vai ser uma pessoa hipócrita, você sempre vai ser uma pessoa problemática, confusa, e eu vou estar certo, porque eu tô olhando pelo meu ângulo. Eu tenho que olhar a coisa do seu ângulo, da sua base de ângulo, do de repente, o que você passou e o que eu não passei, que talvez eu não saiba nem o que é isso. Então, é isso que eu digo, mais sensibilidade nessas horas de olhar para as pessoas e de tentar sentir o que elas sentem, de tentar compreender o porquê elas agiram daquela forma. É uma boa ideia nessas horas, antes de a gente sair julgando e falando por aí de coisas sem sentido, de coisas que na verdade, no lugar de ajudar, vão magoar e maltratar muito mais, não é mesmo? E nessas horas essas pessoas precisam de ajuda, de um apoio. E aí deixa a justiça avaliar e ver se realmente é verdade todo o fato e tudo o que aconteceu. E aí tá na mão da justiça agora. Mas vamos ver como é que vai ficar esse caso, mas é só isso que eu peço a você, né? Olha a coisa pelo ângulo e se põe no lugar da sua pessoa e faça um exercício simples. Se fosse comigo,
o que eu faria? E aí pense da forma, não como se você fosse uma super heroína, uma Mulher Maravilha e fosse resolver tudo. Mas pense da forma sensível da coisa, sabe? Que aí você vai conseguir e tente ter uma escuta. Pare, escute o que a pessoa está dizendo. Preste atenção nos valores da pessoa, na história da pessoa, na experiência que a pessoa passou. E aí você vai conseguir compreender mais, julgue menos e compreenda mais. Isso vale para tudo em nossa vida. E aí eu só gravei esse vídeo para falar nisso porque eu achei muito importante. Eu odeio isso. Odeio quando as pessoas estão julgando as outras sem saber o que está se passando. Sabe? E quando as outras precisavam, na verdade, de uma escuta, um apoio e um fortalecimento. Tá bom, gente? Então, beijos. Até a próxima. Só pra você não esquecer, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, dá ideia, dá dica. Vamos debater, vamos dialogar sobre o assunto. Tá certo? Beijos.